O SBT segue investindo fortemente em programas aí de jornalismo policial como uma das principais estratégias para tentar reagir na disputa aí por audiência na TV aberta. Na grade da emissora, principalmente nas manhãs, o canal exibe uma sequência de jornalísticos com uma linha editorial muito semelhante, todos baseados em notícias policiais, casos de segurança pública, segundo informa José Armando Zanutti, e também, claro, muitos de nós também percebemos isso, qualquer tipo de pessoa meramente normal, né, nota a semelhança de um jornal para o outro. Atualmente, os programas Se Liga Brasil, Primeiro Impacto e Alô Você ocupam ali a faixa matinal com cobertura de crimes, investigações e ocorrências do dia a dia. Apesar de nomes diferentes e também de apresentadores distintos, o conteúdo dos programas segue basicamente a mesma linha de cobertura policial. A estratégia de ampliar o espaço para esse tipo de jornalismo é muito comum em canais de televisão que buscam ali com o objetivo, né, de ter resultados rápidos de audiência. Eles acham que é mais pertinente fazer e produzir esse tipo de conteúdo, que é até um conteúdo barato, se você parar para pensar. Entre diretores de TV, tem essa percepção realmente de que o jornalismo policial é uma das formas mais rápidas e até baratas para poder atrair público. Em vez de você produzir um programa ali, né, com investimento, um programa que vai requerer uma grande equipe, uma grande produção e etc., roteiro, joga um policial ali, joga um cara num estúdio ali, nem precisa do estúdio, né? Faz no estacionamento mesmo ali, com o microfone na mão e pronto. Fica 2 horinhas ali, até 3 horinhas e vambora, entendeu? Já dá audiência, entendeu? Então, assim, é esse o motivo, né? Quando há muita pressão por resultados no Ibope, é muito comum que os canais aumentem ali essa presença desse tipo de formato na programação. No caso do SBT, a estratégia resulta em uma longa sequência de programas com temática policial ao longo do dia. Porque além das atrações da manhã, que é o Alô Você, Se Liga Brasil, Primeiro Impacto, até falei um pouco no aleatório, né? O primeiro é o Se Liga Brasil, Primeiro Impacto e Alô Você, porque tem o SBT Notícias, né? Que antes era SBT Manhã. Então agora o SBT Notícias Madrugada entrega o programa do Gardinari, que é esse aqui. Além das atrações da manhã, o canal também mantém no ar o Aqui Agora, que segue no final de tarde, na mesma linha de cobertura, somando todas essas exibições com os jornais matinais e também do final de tarde, o canal dedica praticamente 9 horas diárias para esse tipo de noticiário. 9 horas, é muito tempo. E hoje é até pouco, viu? Porque teve um período aí que o canal dedicava, creio que mais de 10 horas para jornalismo, né? Então, assim, está chegando no mesmo nível da Record. A ampliação desse modelo acontece mesmo com resultados de audiência que são até modestos em alguns programas aí dos bastidores. Mas, assim, o aumento da quantidade de jornalísticos tem sido visto como uma tentativa de reação do Ibope. Ao mesmo tempo, a concentração desse tipo de conteúdo, segundo Vanucci, levanta discussões sobre o posicionamento editorial do canal. Historicamente, o SBT construiu a sua identidade com forte presença nos programas de quê? De entretenimento, produções populares, né? Com a expansão dos jornais policiais, parte do mercado passa a questionar se essa estratégia está alinhada com a imagem ali tradicional da emissora. E sem contar também que esse tipo de formato ele abre o leque para ter muito problema também com a justiça, tá? A Record é uma das emissoras aí que mais produz esse tipo de conteúdo jornalístico e ela constantemente aí acaba sofrendo processo. Por quê? Esses policiais, eles são feitos ao vivo. E muitas das informações que chegam são informações que muitas das vezes os caras não checam. Né? Não tem ali uma checagem em tempo real. Os caras recebem a informação e dão, não estão nem aí. Então, se, por exemplo, sai uma informação de que um fulano de tal foi ali acusado de tal coisa, de roubo, mesmo que seja verdade ou não, mas aí vai que depois se prova a inocência. Na hora, os caras não estão preocupados se o cara é inocente, eles querem tacar o cacete, estão chamando o cara de vagabundo, disso, daquilo. Tem um programa aí do SBT, de uma afiliada do SBT, né? Já até dei aqui, já quem sabe o que eu estou falando sabe, de uma afiliada aí do SBT, que o cara é campeão de levar processo. Teve um dia aí que dedicaram 8 minutos por conta de um processo judicial
né, um advogado, entrou com uma ação e, por conta da cagada que eles fizeram noticiando com certeza um fato errado, e já tinha sido processado ano retrasado ou passado, porque tinha chamado uma pessoa de bandida e aí não era, e aí 8 minutos por aí de retratação ali que o cara teve no programa desse cidadão porque eles haviam noticiado uma informação errada. Ou seja, são formatos apelativos, sensacionalistas e que dão audiência, e ainda tem gente que divulga a audiência desse tipo de programa. Isso que é errado, ou seja, tem pessoas que amplificam esse tipo de conteúdo, páginas, né? Então isso que é mais errado ainda, você amplificar, né, um tipo de conteúdo que não faz bem, é um tipo de conteúdo que, né, acaba gerando problema. Então, esses tipos de jornalísticos, Primeiro Impacto, Alô Você, Se Liga Brasil, que é tudo mesmo a mesma coisa, não sei por que tem nome diferente, eles não estão nem aí se o conteúdo, essa informação que está chegando ali é real, eles querem dar. Então aí depois acaba tendo processo, porque depois de um tempo se prova que aquela pessoa ali ou que aquela situação não é real, e aí a emissora vai ter que gastar uma nota para poder, né? Beleza, que eles têm advogados, mas às vezes tem que pagar porque se prova que não era a pessoa, às vezes até é inocente, aí a emissora tem que ir lá e pagar uma nota que mais do que justo, não estou criticando, né, a pessoa que está reivindicando aquilo, se realmente é inocente, tem que provar a inocência, tem que pagar, né, porque, pô, ninguém gosta de ser acusado de uma coisa que não fez, então tem que pagar, não estou criticando isso, mas eu estou dizendo assim, que esse tipo de conteúdo que é barato, que é um tipo de conteúdo que só tem o objetivo de agarinhar a audiência, é um tipo de conteúdo que não está muito preocupado com a credibilidade, eles só estão ali e o único objetivo deles é realmente gerar audiência e a fazer apelação. Estão nem aí. Eles querem audiência, querem berrar, querem gritar, um pouco semelhante com a TV dos anos 90. Só que assim, nos anos 90, esse tipo de conteúdo que já era bem massivo, não tinha muita assim, fiscalização, porque a internet não era tão forte como é hoje. Hoje você tem a internet, então assim, se passa uma informação na televisão, você já viu na internet com 10, com, sei lá, com 20 minutos de antecedência, e aí se confirma que não é verdade. Né? Então a televisão hoje, como a gente tem a internet como aliada, eles assim recebem muita coisa por internet, por WhatsApp, né? E aí os caras, em vez de passar aquela informação para uma redação, para ter aquela pressa de sair na frente, não, vamos mudar. E aí não é verdade, entendeu? Então, assim, esses programas aí, aqui no Rio também tem muitos, que dão a informação sem checar. Aí depois é mentira, não é real, mas pela pressa de sair na frente, né? Não tá nem aí se é verdade, entendeu? Então, até recentemente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, um programa daqui, local, tinha muito um helicóptero que eles usavam para poder ficar mostrando ali. O programa inteiro era só helicóptero, não tinha reportagem, não tinha. Acontecia várias situações, mas o foco principal do programa, acho que até hoje mas eles não usam tanto mais, era helicóptero. Tanto que o helicóptero tinha até um nome ali, né, específico, um nome, né, um apelido. E aí a emissora tirou, parou de. Acho que eles perceberam, né, que o helicóptero estava sendo usado, que inclusive até sofreu até ataques, né, de ser baleado, tomar tiro de fuzil, de bandido. E aí a emissora optou por parar de ficar usando o helicóptero para esse fim. Né? Usar o helicóptero só quando acontece um incidente, a cobertura de um incêndio, igual teve aqui esses últimos dias aí, incêndio no galpão. Agora ficar usando o helicóptero para ficar mostrando comunidade, bandido com arma, sei lá o quê, eles parece que diminuíram, eu acho. Então, assim, especialistas em televisão, eles apontam que o excesso de programas com o mesmo formato pode gerar saturação de conteúdo. Isso acontece quando diferentes atrações acabam abordando os mesmos temas ao longo da programação. Nesse cenário, muda apenas o nome do programa ou até o apresentador, mas a linha editorial permanece intacta praticamente. A discussão sobre esse espaço do jornalismo policialesco na televisão não é nova. Ela volta sempre à tona, né, com emissoras que vão reforçando cada vez mais aí esse formato. No caso do SBT, esse tema ganha muito destaque diante da grande quantidade de horas que são dedicadas a esse tipo de cobertura ao longo do dia. Porque o SBT, como eu falei, historicamente nunca foi muito popular com esse tipo de conteúdo. Até se eu puxar aqui a programação da emissora de 2012, por exemplo, 2013, você vai ver que na grade não tinha muito isso. A grade só tinha desenhos, era séries, conteúdos assim completamente diferentes do que se tem hoje. Se você puxar a programação do SBT, até de assim,
puxa muito para trás, não. Até 2015, entendeu? 2016, você vê que a programação do SBT não tinha muito conteúdo jornalístico. Eles passaram a focar nisso mais em 2016, com a chegada do Marcão do Povo, que foi contratado, né? E aí o primeiro impacto com a chegada do Camargo também, que foi contratado pelo Silvio. Aí eles começaram a focar mais nesse tipo de jornalismo. Eu tenho aqui, eu estou até pesquisando aqui em tempo real, não sei se vai abrir o site, né? Porque tem um site que são tudo meio lento. Aqui, ó, por exemplo, tem a programação do SBT aqui, não sei de que dia que é. É do dia 21 de agosto, há exatos mais de 10 anos aí, 12 anos, já que isso aqui está desatualizado. Aqui, a programação do SBT de 2013, isso na programação diária, do dia 21 de agosto. Olha só, às 6 horas tinha o Jornal do SBT, edição da manhã. Esse, inclusive, o Jornal do SBT, ele era gravado muitas das vezes. Era feito pelo Hermano Henning e pela Karen Brava, às vezes trocava com outra. Era feito com a Analice Nicolau também, então era Hermano Henning e Analice Nicolau. E esse Jornal do SBT, ele era muitas das vezes gravado. Ele era gravado na madrugada. O Silvio Santos teve uma ideia belíssima, né, que para não ter muito gasto com o jornalismo, o que eles faziam? Ele repetia o jornal, entendeu? Repetia as reportagens. Então eram reportagens frias, né? Não eram conteúdos quentes. E aí depois passou a ter, para não ter assim, problema de acontecer uma tragédia, né? Um plantão, e aí precisar entrar ao vivo, o que eles faziam? Colocava uma repórter, né, na redação, naquela redação do Aquário, e ela ficava ali, acho que ela entrava acho que às 6 às 7, dando ali os boletins ao vivo, né? Mostrava o trânsito e tal, mas grande parte desse jornal do SBT aqui, edição manhã, ele era gravado. Aí depois entrou o SBT Manhã com César Filho, que passou a ser ao vivo, era uma revista e tal, mas assim, a programação era literalmente essa. Aí às 9 chegava o Bom Dia e Companhia, tá? Essa programação, inclusive, aqui é local, é do Rio de Janeiro, mas não tem problema. Às 9 da manhã, depois acabava, 6 horas começava o jornal, às 9 começava o Bom Dia e Companhia. Aí o Bom Dia e Companhia, ele ia até 1 da tarde, tá? Tirando a programação local e tal. E aí, 1 da tarde começava, sabe o quê? Série. Começava 3 é demais. Aí, 1h30, as visões da Waven. 2 horas, Chaves, né? Porque Chaves era exibido na faixa da tarde diariamente. Às 2h30 tinha Marimar. 3h30, Cuidado com o Anjo. 4h30, Rubi. Aí começava a faixa de mexicanas. Aí 5h30, O Privilégio de Amar. 6h15, Clube do Carrossel, porque foi um período em que o Silvio Santos quis repetir Carrossel, porque Carrossel tinha acabado, né, no SBT, a novela foi um fenômeno, e o Silvio Santos queria continuar com o Carrossel de qualquer custo. Então eles criaram esse Clube do Carrossel, que não durou muito tempo, para poder ali, eram feitos com atores da novela, né? Para poder meio que manter ali aquele sucesso da novela e tal, né? Porque estava ainda fresco, até reprisou. Eu lembro que ele chegou a reprisar, inclusive, a novela pouquíssimos, acho que dias ou meses após ela ter acabado. Mas aí você vê, da faixa da manhã até a tarde era só conteúdo enlatado. Mas era conteúdo enlatado que dava audiência. Então você vê, 3 é demais, as visões da Wave, Chaves, Marimar. Então assim, só tinha conteúdo ao vivo, creio eu, na faixa da manhã ali com o Jornal do SBT, o Budi Companhia também era ao vivo, às vezes, né? Era feito com o Yudi, com a Priscila, né? Depois entrou a Silvia, era ao vivo. Então, assim, acabava o Budi Companhia e aí entrava conteúdo gravado, que era o quê? As séries. Aí começavam as novelas mexicanas e tal, Clube do Carrossel, 7h20, Eu, a Patrulha e as Crianças, que era horário local, né, 7h20, então as emissoras regionais exibiam ali os seus jornais locais, SBT Cidade, SBT isso, SBT aquilo, mas na grade de São Paulo tinha Eu, a Patrulha e as Crianças, que o SBT exibia, 7h20, essa faixa antes também tinha novelas, e aí 19h45 começava o SBT Brasil. Às vezes, nessa faixa aqui de 7h20 tinha Chaves também, é porque o Silvio colocou esse Clube do Carrossel, né, mas Chaves também era exibido nesse horário. Aí 8h30 era exibido Chiquititas, 9h15 começava O Mistério da Ilha, acho que era uma série, não sei. 10 horas, programa do Ratinho era exibido às 10. 11 da noite, Casos de Família, porque teve um período que o Silvio Santos colocou o Casos de Família nesse horário, que era uma versão mais proibida, até a cor do programa era diferente, né? O Silvio quis colocar o programa ali de uma maneira mais proibida, né? Porque na faixa da tarde, para você ver que até nesse tempo o Silvio já mudava o Casos. Aí nessa faixa aqui,
o Caso de Família era mais assim proibidão, então eles mostravam as brigas, até passavam alguns palavrões. Aí meia-noite começava o Gabi Quase Proibida, não tinha ainda o De Noite, não, o De Noite só começou em 2014. E aí meia-noite Gabi Quase Proibida, né, que ainda tinha a Marília Gabriela, e 1 da manhã começava o Jornal do SBT, edição da noite. 1h45, Dois Homens e Meio, que era séries de novo. 2h30, Big Bang, A Teoria. 3 horas, Ritmo de Memphis, não tinha ainda também o programa do Otávio Mesquita. E 4 da manhã começava de novo esse Jornal do SBT, que era reprisado, edição da madrugada, né, com as reportagens frias. Então você percebe que a programação do SBT nesse período, nesse tempo, era só de enlatados. Mas eram enlatados que davam audiência, completamente diferente da grade hoje. Então, para você ver que o canal segue esse caminho dos policialescos e vai continuar durante um bom tempo. Não pretende sair disso, mas assim como eu falei no outro vídeo, não são policialescos que dão audiência, são policialescos mal feitos. Porque se fossem ainda jornais que fossem bem produzidos, que tiver, porque beleza, jornal policial assim, eles são bem baratos, então não tem muito gasto. Mas assim, não é bem produzido, não tem uma equipe de jornalismo forte, entendeu? Aí fica né, bem para trás. Se tivesse ali, né, uma redação lotada, um pessoal ali bem, né, equilibrado e organizado, sem dúvida alguma eles iam fazer frente à concorrência. E como eu falei no outro vídeo também, eu nem sei porque que tem nome, tinha que ser um nome só. E aí ficar revezando ali os apresentadores. Não tem sentido nenhum ter cada horário um jornal com nome diferente, sendo que o conteúdo é o mesmo, né? Não tem como. Mas enfim, tá dada aí, tá feita a nossa análise, né, do José Armando Vanucci, que o SBT segue esse caminho aí dos policialísticos e vai continuar durante um bom tempo. A tendência é só piorar. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuidem, claro. Até a próxima.